Se você for analisar bem a riqueza que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você não tem nem como medir a riqueza em números. Não tem números que pode se aplicar na riqueza que é a palavra de Deus. Cada instante, cada minuto que você for tirar para analisar e pesquisar a palavra de Deus, você vai entender que ela própria diz que a palavra de Deus se renova a cada dia. Você pode falar milhares de vezes a respeito de um só versículo, que todas as vezes que você o lê, você vai encontrar alguma coisa diferente, você vai extrair um tesouro diferente naquele próprio versículo. Por que eu estou falando isso? Porque uma das partes mais pregadas que se ouve da palavra de Deus é da mulher que foi apanhada no ato de adultério. É uma coisa assim, tem que ser bem estudada, pedida ao Espírito Santo que nos dê o esclarecimento para que nós possamos entender a fundo o que essa palavra quer dizer. Antes da vinda de Jesus, antes de Deus enviar seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso favor, a lei de Moisés é que dominava. E na lei de Moisés era decretado que se uma mulher fosse apanhada no ato de adultério, ela deveria ser apedrejada, né? Na lei de Moisés, na lei. Mas aí em Jesus vir morrer na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitar, e nele ressuscitar, ele nos dá o direito de herdarmos a vida eterna, a morada no céu. E em João 14 ele já falou que foi preparar lugar para todo aquele que aceitá-lo como um único e suficiente Salvador. Então, depois de Jesus vir, a lei não podia mais ser mais forte do que a graça. Que a graça nada é mais do que um favor que nós não merecemos e que Jesus nos dá esse privilégio de participarmos da graça do Senhor Jesus Cristo. Então, essa mulher, sendo apanhada na lei, na época da lei lá, em ato de adultério, o povo, como gosta de apontar o pecado, eles ficam 24 horas como testemunhas dos pecados alheios. Tanto tem as pessoas que vigiam para divulgar o bem, também tem os vigias que vigiam para divulgar o mal. Então apanha essa mulher no ato de adultério, vão, levando ela. Eu imagino bem o jeito que eles estavam levando ela, Cada um falando uma coisa, é agora que eu não vou nem falar o nome que se dá a essas mulheres, que são vítimas do inimigo das nossas almas, que é o diabo, que a pessoa na sã consciência não vai vender nem doar seu corpo para várias pessoas. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo e é só doado para uma pessoa que a gente ama, que é o esposo ou a esposa. Então pega essa mulher, ela vai levando essa mulher. Chega lá, Jesus está lá.
Aí fica lá, naquele monte, né? Que zóio, tudo zóio de maligno, né? Porque zóio de gente ruim, de gente maldosa, é zóio maligno. Jesus está lá, Jesus começa a escrever na areia, lá escrevendo no chão. Não posso te falar o que ele estava escrevendo, mas pode ser o nome do pecado de todo mundo que estava ali, né, gente? Que às vezes a gente, vou falar de mim, tá, gente? Que às vezes a gente tá com o saião lá nos pés, o cabelão lá nos pés, e a língua também tá acompanhando o tamanho do cabelo e o tamanho da saia. Então vamos vigiar nessa área aí, gente. Vamos ser mais amoroso e eu mesmo peço a Deus para consagrar minha língua, porque ô pedacinho maldito, e os homens tá lá. Tá lá esperando, né? Cada um com a pedra maior na mão. Jesus escrevendo lá. Pensa comigo que às vezes é o nome do pecado, né? Fulano fez isso, fulano não pagou, fulano piscou pra outra lá, fulano tem a sua, mas que no pensamento ele tá tendo a outra. Aí foi falar, né? Eu penso comigo que pode ser isso que ele tá escrevendo lá, mas não se pode provar. Eu tô pensando só, tá, gente? E aí os homens viram para Jesus e falam assim, ó, na lei de Moisés manda que a mulher que for pegada em ato de adultério, elas devem ser apedrejadas. E o senhor que diz? Eu tenho certeza que ele esperava dizer, claro que ela deve ser apedrejada, né? Porque que papelão que ela fez, né? Que papelão que ela fez. Pode começar a jogar pedra. E eu também vou julgar. Jesus olha para eles e fala assim, ó, aquele que tiver sem pecado, seja o primeiro a julgar a pedra. Seja o primeiro a apedrejar essa mulher. Me fala aí, começando de mim aqui, da Vanildinha aqui. Eu não tenho pecado? Pensa aí. Só não posso te contar os meus pecados, né? Porque todo mundo tem pecado e não quer que ninguém saiba, não é verdade? Só que a gente pede perdão. E aí foi saindo um a um, ninguém jogou pedra na mulher, a mulher ficou lá, coitada lá no chão. Pensa no estado psicológico daquela mulher. E o medo que ela ficou, que só uma pedrada dói. Agora imagina como é que é tanto de pedra sendo jogado nela. Agora, o que eu quero frisar bem nessa história é que eu não sei se eu não presto muita atenção, mas a maioria que eu ouço pregar fala: cadê os seus acusadores? Nenhum te acusou. Vai-te em paz, né? Parece que eu ouço só isso. Mas no final ele fala: e não peque mais. Por que eu tô falando isso aqui com você? Porque uma vez eu estava pregando para uma mulher e ela falou assim, mas Jesus não acusou o adultério, não. A gente pode ficar com vários homens, porque Jesus não apedrejou a mulher. E a mulher esqueceu que ele falou assim, os seus acusadores foram embora, eu também não vou te condenar. Mas vai, não peques mais. Frisa isso dentro de você. Você pode ser perdoado de qualquer pecado. Eu posso ser perdoado de qualquer pecado. Mas não se esqueça dessa frase. Vai e não peques mais. Porque aí já se torna brincadeira. E Deus é um Deus de justiça, amor, mas também a justiça. Não continua fazendo o que você fez e foi perdoada, não. Tá? Para com essa olhação, passando no mesmo lugar, olhando a mesma pessoa, fazendo muito elogio. Dá uma maneirada, porque é de fácil cair, difícil é levantar. Agradeço a todos, deixo um grande abraço e beijão no seu coração.